Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje daremos início ao nosso quarto bimestre e falaremos um pouco sobre o Barroco, tá? Então, de início, faremos uma introdução a respeito do Renascimento ao Barroco, tá? Então, o ser humano pré-histórico ele registrava, né, nas paredes das cavernas e em objetos tridimensionais, como pedras, imagens do mundo a seu redor. E durante séculos, a relação do homem, né, com o mundo foi comunicada por meio da arte. E as transformações sociais e culturais adaptaram-se às novas eras ou aos novos tempos. É o que você, né, pode perceber nos exemplos a seguir, certo? Nas obras de Aleijadinho, que foi um mestre da arte barroca, e de Michelangelo, que foi um mestre da cultura do Renascimento, que nós vimos nos cadernos anteriores, que também, né, produziu no movimento artístico europeu barroco. Então, mesmo que apresente a mesma temática, essas duas obras têm características diferentes de acordo com o estilo de cada época. E essas mudanças nas diversas manifestações artísticas ao longo da história da humanidade não aconteceram do dia para a noite, né? Mas foram processos criativos que contribuíram com novas visões e formas de expressão. O mesmo ocorreu com o Renascimento, que nós vimos anteriormente, né, que foi um movimento artístico que teve início por volta dos anos 1300 na Europa, e do mesmo modo, né, que sucedeu o movimento anterior à arte gótica, foi sucedido pelo movimento seguinte, o Barroco, né, que significa pérola ou joia falsa, irregular. E aqui fala um pouquinho mais sobre esse termo, né? Falando que no início o termo ele foi usado para depreciar obras que não seguiam as regras clássicas das proporções gregas e romanas. Então, cada um deles foi essencial para a história da arte e para que os pensadores e artistas utilizassem os novos conhecimentos adquiridos. Aqui fala um pouquinho sobre o início do Barroco, né, sobre o início desse movimento artístico. É, no século XVII, né, teve início o estilo barroco na Itália e se desenvolveu, né, depois em outros países. Durante o século XVII, Roma foi o cenário de debates artísticos, religiosos e culturais, como nos séculos passados. E foi esse ambiente que tornou, né, referência na divulgação e na formulação da linguagem barroca, tanto na literatura como nas artes visuais, na música, na arquitetura e na escultura. E a arte barroca, ela explorou as curvas, o contraste, né, de claro e escuro, as colunas retorcidas, exaltando o sentimento e a emoção para chamar a atenção do público, dos fiéis. E essas características refletiram a religiosidade daquela época, auxiliando num período conhecido como a Contra-Reforma Católica na arte. Vocês viram, né, que a Contra-Reforma ela foi um movimento da Igreja Católica contra a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Então, esses assuntos nós estudamos na aula de História. Aqui tem um exemplo, né, de uma biblioteca do monastério de Admont, Emiten, né, na Áustria, e essa biblioteca, em estilo barroco, é caracterizada pelo trabalho dos artistas From Youssef e Emnos Haranti, né, com pinturas no teto, muita cor dourada, esculturas adaptadas às colunas e, além disso, ela abriga mais de 150 mil volumes literários de história, filosofia e teologia, entre outros temas. Então, percebo aí, né, que uma das características das pinturas barrocas é justamente, né, muita cor dourada, certo? Então, já falando sobre a pintura barroca, podemos dizer que ela é carregada de dramaticidade, tanto na escolha das temáticas quanto na composição das cenas,
e os gestos e as expressões faciais apresentam forte conteúdo emocional. E as temáticas, né, os temas que elas retratam, geralmente eram inspiradas em passagens bíblicas e religiosas, além de temas civis, como cenas de batalha. O estilo barroco, gente, ele pendia para o realismo e incluía de naturezas mortas a retratos da classe média. E na elaboração da pintura barroca, as linhas diagonais, né, e sinuosas guiavam o olhar do espectador em paisagens assimétricas, ou seja, em paisagens desarmônicas, né, que não são regulares. Os detalhes das pessoas ou objetos em primeiro plano eram ressaltados pelo contraste do fundo escuro. E muitos pintores destacaram-se nesse período. Entre eles estão Caravaggio, né, Diego Velázquez, Peter Paul e Johannes Vermeer. Tá? Então, dando continuidade e falando um pouquinho sobre o barroco na música, o barroco ele também revolucionou a música com o domínio e a valorização dos instrumentos de corda, como violinos e violoncelos, além de órgãos, cravos e pianos. Surgiram as músicas de câmara, né, trocadas, ou melhor, tocadas em salas de palácios para uma pequena plateia, né, com no máximo 10 participantes, e novas formas musicais, como as óperas, as suítes e os concertos. Do mesmo modo que a pintura, a música barroca é repleta de drama e de contraste. Enquanto na pintura o contraste se dá pela luz e sombra, na música ele acontece por meio da diferença entre os timbres fortes e suaves. E alguns dos grandes nomes da música barroca são Cláudio Monteverdi, né, Johann Sebastian e Antônio Vivaldi, né, criador de vários concertos, entre eles as 4 estações, 4 concertos para violino e orquestra, tá? Então, para concluir essa primeira parte, iremos falar um pouco sobre a arquitetura e o urbanismo barroco. Então, gente, assim como os pintores barrocos, os arquitetos também tiveram sua importância na sociedade. E por conta do contexto da Contra-Reforma, a arquitetura barroca contribuiu principalmente com a construção de igrejas. E nesse processo foram projetadas construções rebuscadas com decorações ostensivas. Elas incluíam chavarizes, praças e obeliscos, né, criando um espetáculo dinâmico iniciado na Itália e que influenciou aos poucos vários países aí no mundo. E foram apropriadas ao estilo barroco algumas características clássicas e renascentistas, como colunas coríntias, os capitéis e os frontões dos templos. E isso nós vimos anteriormente nas últimas aulas. Assim, os arquitetos pareciam, né, dar movimento às construções, como imponentes efeitos, né, curvas côncavas e convexas, decorações complexas e novas ideias, proporcionando dessa forma um novo olhar sobre elas. E um exemplo dessa apropriação é a Basílica de São Pedro em Roma, que fica na Itália. Então a gente pode observar, né, como as colunas dessa construção se assemelham às colunas gregas. Por outro lado, novos elementos foram acrescentados, como a cúpula na parte superior, além de componentes externos como jardins e os chafariz. Aqui tem uma imagem, né, da Basílica de São Pedro em frente à Praça de São Pedro no Vaticano, em Roma. Então, há ainda, né, o conceito de que o urbanismo barroco ele foi gerado pela necessidade de organizar o desenvolvimento das cidades, e ele caracterizou-se por conjuntos urbanos nos quais as relações dos espaços e das edificações estavam unidas em um todo, né, com largas avenidas, praças monumentais como obeliscos, fontes e esculturas, proporcionando dessa forma um espaço público de passeio e de encontro. Francesco Borromini e Garino Guariri, entre outros arquitetos, contribuíram
na Itália e em outros lugares da Europa para a arquitetura barroca. Então, gente, por enquanto é isso. Na próxima aula nós daremos continuidade e falaremos um pouco sobre a escultura barroca e encerramos essa primeira parte aí do material 4 de vocês, tá? Então, bons estudos e até a próxima, gente. Tchau. Abraço.